Fala aí galera, beleza? Bom, quem tá falando aqui é o Hamilton e é claro que eu estou aqui gravando mais um vídeo, né, com o intuito de contribuir aí com o aprendizado dos meus alunos, dos meus amigos, né, trazendo aí para vocês o esclarecimento de uma das principais dúvidas que normalmente as pessoas têm em Excel, né, que é o PROC-V, tá? Então hoje basicamente nós vamos falar um pouquinho sobre o PROC-V falso e o PROC-V verdadeiro. Ok? Então temos aí dois exercícios a fazer aí, de um jeito bem simples, ok? Então, antes de eu começar a explicar o PROC-V, eu já peço e já adianto que você, por favor, se já teve um aprendizado anterior do PROC-V, ok? Venha com a sua mente aberta, tá? Quando a gente fala mente aberta, eu quero dizer, venha com a proposta de aprender o novo. Porque normalmente, quando eu vou explicar o PROC-V, a coisa mais comum que acontece é o aluno falar: ah, mas o meu professor não ensinou desse jeito, né? E o PROC-V, ele é um parâmetro que a gente consegue fazer de diversas maneiras, né? Então eu consigo fazer o PROC-V de diversos jeitos, né? Tem pessoas que utilizam inserir função, né? E outros métodos de argumento dentro da função, e aí a pessoa acaba travando, né? Então, a primeira coisa que eu já começo antes de iniciar é pedir que você venha realmente disposto a, quem sabe, ver uma coisa diferente do que você já viu, ok? Bom, a primeira coisa que eu faço quando eu vou explicar o PROC-V é permitir com que o aluno não apenas aprenda o PROC-V, mas que ele entenda o que ele está fazendo. Isso é o mais importante, tá? Então, antes de entender isso daqui, a gente precisa, né, entender o porquê das coisas aqui dentro, ok? Bom, primeiro, antes de qualquer coisa, nós vamos dar nome à nossa matriz, ok? Por que, Hamilton? Porque dando nome à nossa matriz, vai fazer com que nós consigamos localizar, né, as informações dentro aqui, ó, no momento que eu for ter que apresentar a matriz para ele, vai ficar mais fácil de eu indicar quem é a matriz, né? Aqui, lógico, né, nós temos uma tabelinha pequena, mas vamos imaginar que seja aí na sua empresa uma tabela que tenha quase 100 mil, 200 mil, 300 mil linhas. Já pensou, toda vez que você tiver que fazer um PROC-V, você tiver que selecionar e vir aqui, ó, né? Então isso daí vai ser uma coisa que vai tomar muito do seu tempo, ok? Então fica muito mais fácil a gente selecionar uma vez e dar no nome, ok? Então nós já vamos ganhar tempo e já vamos fazer os dois exercícios. O primeiro aqui nós vamos chamar de cliente, ok? Então vou selecionar. Como que eu faço para dar nome, Hamilton, para minha tabela? Eu vou aqui em fórmulas. E aí você vai ver bem aqui no meio a opção definir nome. Quando você clica, ele já vai aparecer essa caixinha de diálogo aqui, tá? Bom, provavelmente ele vem com um nome pré-definido. Se não for o que você quer, você apaga e escreve o nome que você quer. Lembrando que esse nome não pode ter espaço, ok? Se você for separar, você tem que usar o underline, ok? Então, por exemplo, tab underline 1, tá? Ou não dar espaço, ok? Bom, no nosso caso vai ser cliente mesmo, então tudo minúsculo, cliente. Ok. Beleza, então, como que você está funcionando, Hamilton? Eu vou vir aqui, ó. Olha lá, cliente. Cliquei. Olha lá, ele já selecionou automaticamente a minha tabelinha. Então o Excel já sabe que esse cara aqui é o cliente, tá? Vamos fazer já a mesma coisa aqui com esse, ó. Vou fazer o mesmo procedimento. Só que o nome que eu vou dar para ele é estilo. Então vou selecionar e vou lá.
definir nome, estilo, ok? Dá ok. Pronto, então vamos testar também, ó. Clica aqui, estilo. Clica aqui, cliente, tá? Então, no caso, perceba que o Excel já entendeu que nós linkamos, demos um nome para o determinado intervalo, ok? Bom, então, vamos começar o PROC-V aqui, então, ok? Já, quando nós formos fazer, você vai entender o porquê do nome, ok? Primeiramente, o que está em azul aqui, ó, valor procurado, tá? Então me diga uma coisa, o que o Excel está pedindo para a gente procurar? O nome do cliente, ok? Não tem como eu procurar ou localizar alguma coisa ou alguém sem ter uma referência, ok? Então nesse caso, se você for perceber, para eu poder chamar uma pessoa, eu preciso chamá-la pelo nome. Então o nome é a referência que vai fazer com que a pessoa saiba que eu estou chamando ela, ok? Aqui no nosso caso eu também quero o nome, tá? O nome do cliente. E o que vai dizer, né, qual é o nome do cliente vai ser quem? O código, ok? Então nessa situação, de acordo com o código que eu colocar aqui, ele vai me trazer o nome do cliente que eu quero, ok? Então, beleza, vamos começar então. Igual PROC-V, abre parênteses. Bom, feito isso, já sei que preciso indicar o código, ok? Para poder localizar a informação que eu quero. Ponto e vírgula, ok? Então, por que do ponto e vírgula? Porque eu estou pulando, né? Eu estou indo para a segunda parte da função, que é onde ele quer a matriz tabela. Se eu vou procurar o código do cliente, eu preciso procurar esse código em algum lugar. Como que foi o nome que nós demos para esse lugar aqui? Isso, exatamente. Cliente. Nossa, Milton, mas ele ficou diferente, ele ficou numa outra cor, exatamente para que você visualize que o Excel entendeu que você está fazendo referência com essa caixinha que também ficou vermelha, ok? Ponto e vírgula. Terceira parte, bem simples de entender. Quantas colunas tem a nossa tabela cliente? 2, exatamente. Então, no caso, se eu tenho 2 e eu quero o nome do cliente, então significa que a coluna que eu quero que ele me traga é a... Exato, 2, ok? Então, eu vou procurar na primeira coluna o código e vou retornar o que está na segunda coluna, que é o nome do cliente. Ponto e vírgula. Quarto e último argumento da função PROC-V, ok? Essa parte é muito importante que você fique, digamos, focado na explicação para você não se perder agora, ok? Como você pode observar, assim que eu dei o terceiro ponto e vírgula, aliás, o segundo ponto e vírgula, né? Aliás, não, é o terceiro mesmo. O terceiro ponto e vírgula, né? Nós vamos para o quarto e último argumento, que é onde nós temos aí a informação ao PROC-V, dizendo se o que estamos procurando existe ou não na tabela. Então, por exemplo, 4, que é o que eu estou procurando, existe na tabela? Vocês estão vendo 4 aqui? Então, se existe, significa que a correspondência ela é aproximada ou exata? Isso mesmo, ela é exata. Bom, por ser exata, então, nós podemos dar 2 cliques. Então, só reiterando, toda vez que o que eu estou procurando existe na matriz tabela, significa que ele vai ser uma correspondência exata, ok?
Bom, uma dúvida que deve estar surgindo. Mas lá na escola o professor explicou com 0 e 1. É a mesma coisa, tá? Então 0 é quando eu quero representar o falso e 1 quando eu quero representar o verdadeiro, ok? Então, só reiterando, 0 é a mesma coisa que falso, que é utilizado quando temos a correspondência exata. 1 é a mesma coisa que verdadeiro, que é utilizado quando temos uma correspondência aproximada, ok? Bom, vai ficar bem mais claro de entender assim que fizermos o segundo exemplo, ok? Podemos fechar o parêntese e dar Enter. Pronto, então perceba que ele já localizou aqui de acordo com o código a livraria Guará. Bom, eu vou utilizar a alça de preenchimento aqui, ó. Vou dar um duplo clique. Pronto. Então ele já fez todos para mim. Beleza, agora partimos para o segundo exercício para que possamos vivenciar uma situação de PROC-V onde no caso ele não é exato, né? Onde ele não é falso, mas sim verdadeiro. Por quê? Porque na situação nós temos aqui um valor, ok? E esse valor não necessariamente está apresentado na matriz, diferente do anterior, ó. Aqui era 1, tinha 1. Aqui era 4, tinha 4. Aqui é 110 mil, não tem 110 mil. Aqui é 150 mil, não tem 150 mil. Então, no caso do verdadeiro, é para aquela situação onde nós não temos a correspondência exata, e sim aproximada. O PROC-V em si não vai mudar nada, tá? Ele continua sendo igual, PROC-V, abre parênteses, certo? O valor procurado aqui em questão não vai ser mais o código. Por quê? Porque o código era na situação anterior, ok? Agora, no caso, o nome que nós demos aqui para essa tabelinha foi estilo, isso mesmo, ok? Mas antes de indicarmos o estilo, vamos indicar para ele quem nós vamos utilizar para poder localizar o estilo. Que no nosso caso é o valor, ok? Então, dá um clique aí no valor, ponto e vírgula. Agora sim, estilo, que é a tabela onde eu quero procurar. Percebam que novamente ele fez a alteração na cor da fonte, indicando que ele entendeu que você está utilizando isso daqui como matriz. Ponto e vírgula 3. Por que 3? Porque agora o que eu quero não é o estilo. O estilo ele está na primeira, segunda, terceira coluna. Tá? Então por isso que nós temos aqui o estilo. Ponto e vírgula, opa, ponto e vírgula, agora vem, ó, 110 mil, existe aqui? Não, não existe. Então, como ela não existe, a correspondência ela é exata ou ela é aproximada? Exatamente, ela é aproximada, tá? Então, por ser aproximada, eu dou um duplo clique. Fecho parênteses e dou Enter. Muito bom. Vou utilizar a alça. Bom, e é isso daí, pessoal. Espero ter auxiliado vocês aí no entendimento do PROC-V, ok? Daqui a algumas semanas nós vamos reiterando algumas dúvidas que vocês possam ter encontrado na videoaula. Peço que se você tiver alguma sugestão, né, tiver vontade de aprender alguma coisa, que você por gentileza me mande um e-mail aqui lá no site, ou então peça na página do Facebook, ou então solicite lá o Twitter, né, fala hashtag eu quero a videoaula, né, então coloca lá que você quer que eu explique, que eu apresento, né? Então,
Só lembrando que pode ser de Word, pode ser de Axis, pode ser de Excel, pode ser de Photoshop, pode ser de hardware, o que você tiver em dúvida ou com curiosidade, ok? Nós vamos colocar aqui para vocês, ok? Logo mais vamos fazer uma videoaula aí também ensinando você a formatar o seu computador, ok? Então, eu vou preparar algumas coisas e aí eu notifico, aviso vocês lá no site para que vocês possam ficar ligados, né? Bom, espero ter ajudado. Até a próxima e um abraço. Valeu!